Oportunidade de oração número 3. A oportunidade número 1 de oração é mudar as coisas. Eu sei que isso acontecerá em Filipenses 1,19. Eu sei que isso vai mudar. A segunda oportunidade de oração é uma oportunidade de estar conectado, de estar próximo da comunhão, não é? Sim. É por isso que os discípulos disseram: me ensina-nos a orar. Sim. Ensina-nos a orar. Número 3. A oração é sempre uma oportunidade de caminhar e viver verdadeiramente pela nossa fé. Uau! A oração é uma oportunidade para fazer o quê? Andar pela fé. Agora, vamos para Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. O que diz o versículo 1? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Capitão, divisão civil para King James. E ele lhes contou uma parábola sobre o seguinte: os homens devem sempre. Para fazer o quê? Para rezar. Orar e não desfalecer. Ok. Agora, isso significa que quando você não está orando, você está desmanhando. A parábola orar e não desmaiar. Não orar é desmaiar. Você desmaia por falta de oração. O que significa desmaiar? Significa desmaiar de cansaço extremo, exaustão, calor intenso, teste rigoroso ou qualquer falta de força física. Ou seja, de forma geral, você já desmaiou antes? Quem já desmaiou alguma vez antes? Por favor. 1. Desmaio. 2, 3, 4. 5. Todos aqueles que já desmaiaram antes, levantem-se. O que aconteceu com você quando desmaiou? Qual é mesmo o seu nome, Graça? Tudo era preto e eu simplesmente bostei. Eu não sabia onde estava, então simplesmente bostei. Eu não conseguia sentir minha perna e tudo. Eu simplesmente me vi no chão. No chão em vez de rezar, não é? Você se viu no chão em vez de rezar? Você estava no chão e ficou meio fraco e você? O que aconteceu com você? Como foi desmaiar? Perder a consciência? E eu apenas. Sentido. Você perdeu a consciência e ela simplesmente caiu. Então você não está lendo um livro? Você não estava mandando mensagens no seu celular? Não. Você não estava conversando com as pessoas? Não. Você fez. Você estava fazendo o quê? Nada. Rindo. E as pessoas estavam te ajudando? Sim. As pessoas estavam preocupadas? Sim. Todo mundo está preocupado, não é? O que aconteceu quando você desmaiou? Meu cérebro estava como um apagão. Como? Como se eu não soubesse de nada. Eu nem me lembrava de como eu caio desse jeito. Você nem sabia como caiu. De repente, você não estava mais lá. Então Deus diz para orar e não cair sem saber o que faz. Se você não ora, cai sem saber o que faz. E as pessoas ao seu redor vão chorar por você. Ela está bem? Algumas pessoas podem até querer jogar água em você. E algumas pessoas podem achar que você está morrendo. Quantos aqui, quando você desmaiou, as pessoas acharam que você estava morrendo? E quantos de vocês, quando acordaram, pensaram, ei, talvez eu estivesse morrendo? Todos que desmaiaram e acharam que estavam morrendo, levantem a mão. Eu desmaiei. A única coisa que eu lembrava era que fui até a geladeira pegar água para beber e foi só isso.
E você apagou? Sim, No chão. no chão. E quem estava chorando por você? Não tinha ninguém lá. A única pessoa que apareceu foi meu filho. E meu filho me acordou. Quando eu acordei, parecia que eu estava deitado há umas 3 horas. 3 horas. Nossa, isso é sério. E você? Eu estava em pé na linha de montagem e o calor estava tão forte que eu desmaiei. E como foi quando você desmaiou? Provavelmente foi um apagão. Sério, relaxou? Não, Mas você estava no chão, né? sim, Estava descansando no lugar errado, não é? Onde você estava? Onde você caiu? na escola, na linha de montagem. Montagem. Você deitado. Todo mundo em pé. Você deitado? Eu realmente desmaiei e o pessoal me carregou. Você estava deitado e agora as pessoas estão te carregando. É ainda mais crise? Onde desmaiou? Onde você sentou? Foi treinamento de cadete. Treinamento de cadete. E aí você caiu no chão. Caiu no chão. Então você ficou deitado no chão do treinamento de cadete. Você deitado no chão do treinamento de cadete, em vez de deitar na sua cama, veio para o campo de cadete para deitar. Esse é o lugar certo para relaxar? Então desmaiar significa relaxar no lugar errado e na hora errada. É isso que ele quer dizer, desmaiar. Pessoas que não oram estão relaxando. Se você desmaiou, percebe que está relaxando no lugar errado. Eles disseram, como assim? Relaxar aqui. Antes de você perceber, abanando, pessoas jogando água em você e você está descansando. Você onde está descansando? Tempo de crise, irmão. Onde você relaxou? Um cachorro estava correndo atrás de mim. Um cachorro. Sim. Então eu estava correndo e depois acordei com as pessoas me encontrando e jogando água em mim. Em vez de fugir do cachorro, ele está caindo e desmaiou. Ele está relaxando. Então, desmaio é realmente algo que você pode escrever na sua Bíblia. Os homens devem sempre orar e não relaxar. Onde você relaxou, minha querida? Eu estava com minha avó e pulei o café da manhã e vi o mundo inteiro girando. Então eu tive que me agarrar em alguma coisa. E a primeira coisa que percebi foi que eu estava sentada em cima de um cara que ainda estava costurando os sapatos, a cadeira. E quando abri os olhos, vi um monte de gente ao meu redor me alimentando. Então eu simplesmente levantei e fui embora. Você estava sentada em cima de um cara? Não, não. Por favor, não um cara. Um homem que estava costurando o assento da cadeira. Ele se levantou. Um cara que estava costurando os sapatos. Ele se levantou para eu sentar. Quando abri os olhos, sentada lá e gente ao meu redor. Tive que levantar e ir embora, pois fiquei muito tímida, pois tinha muita gente abanando para mim. Fiquei envergonhada e levantei. Minha cabeça girava. Mas eu procurar minha avó para segurar minha mão. Uau! Em vez de orar, olhe para o que você está fazendo. E você? Como você desmaiou? Bem, era depois da escola quando estávamos caminhando em direção à estrada principal. Então, quando chegamos ao ponto de ônibus, porque estávamos em jejum no dia. Então, quando chegamos ao ponto de ônibus, senti minha cabeça girando. Então, eu só lembro que caí assim. Então, quando acordei, meu amigo estava rindo de mim e me deu uma carona para me manter forte. Você caiu na frente do ônibus? Não. Foi num ponto de ônibus. Era o ponto de ônibus, como se as cadeiras estivessem aqui. Então, eu estava. E você conseguiu desmaiar nas cadeiras. Ei, então desmaiar é relaxar na hora errada e no lugar errado. Deitar no lugar errado. Sim. Portanto, os homens devem sempre orar e não relaxar no lugar errado e na hora errada. Podemos todos dizer isso juntos? Vamos ler juntos no final. Em vez de não desmaiar, não relaxe no lugar errado e na hora errada. Pronto? Vai. E ele contou uma parábola. Sempre rezar e não relaxar no lugar errado e na hora errada. Vamos fazer isso mais uma vez, por favor, para esse fim.
que os homens devem sempre orar e não desanimar. Cometi um erro, então vamos repetir. Pronto, vai. E disse-lhes uma parábola sobre este assunto, que os homens devem sempre orar e não relaxar no lugar errado e na hora errada. Misericórdia. O versículo 2 da Escritura Sagrada nos revela que havia, em uma cidade específica, um juiz que, em sua essência e em suas ações, não possuía qualquer temor ou reverência a Deus, o Criador de todas as coisas, e, consequentemente, também não demonstrava o mínimo respeito ou consideração pelos homens e mulheres que viviam sob sua jurisdição, agindo de forma completamente alheia aos princípios de justiça e compaixão. Você está aí. Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva. E ela foi até ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por um tempo ele não quis. Mas depois disse consigo mesmo: embora eu não tema a Deus nem respeite o homem, ainda assim, porque esta viúva me incomoda, eu lhe farei justiça. Para que, vindo continuamente, ela não me canse. E o Senhor disse: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus próprios escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ainda que pareça demorar com eles, eu lhes digo que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? O que isso significa é que havia um juiz que não se importava com as pessoas. Você consegue imaginar ter um juiz assim? Quando o juiz vê a pobre viúva, ele não se importa com ela. Você é viúva e daí vá para o inferno. Vocês mulheres são tão más. Quando seu marido morreu, ele te aceitou. Certo, saia da minha corte. Ei, ele não temia a Deus de jeito nenhum. Qualquer viúva que você vê, trate-a de forma especial. Porque Deus é marido de viúvas. É o que a Bíblia diz. Então, uma viúva veio implorar a esse juiz: por favor, me salve. Esse homem fez algo ruim comigo. Mas esse juiz, que não teme a Deus, disse: essa mulher vai me incomodar. Eu conheço o tipo dela. Eu sei que existem certos tipos de pessoas. Elas nunca param. É melhor eu simplesmente responder para ela. Caso contrário, não vou ter paz de espírito nem no meu espaço pessoal. Até minhas férias vão ser perturbadas por essa mulher. Ei, ela saiu por conta própria. Ela vem continuamente. Ela me cansa tanto. Mas como essa viúva continua me incomodando, vou providenciar para que ela receba o que merece, para que ela não me canse com sua vinda. Versículo 6. Versículo 6. Ouço o que o juiz injusto diz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ele continuará adiando? Versículo 8. Eu lhe digo, ele cuidará para que eles obtenham justiça e rapidamente. Contudo, quando o Filho do Homem realmente vier, porventura encontrará fé na terra? Frentes. Agora, por que você diria fé? Veja bem, supondo. Qual era mesmo o seu nome? Vini, venha, venha agora. Este é o Vini, certo? Venha, siga-me. Vini quer que eu a leve para Paris, certo? Venha, Vini, siga-me com o seu. Siga-me com seu livro e sua caneta. Você não quer que eu te leve para Paris? Você quer? Sim, por favor. Linda Vini, me siga agora. Veja, ela está me seguindo.
E você lembra do exemplo que eu dei sobre levá-la para Paris? Foi no primeiro ponto. Entendeu? Agora estou no ponto número 3. Onde quer que eu vá, você tem que ficar dizendo, por favor, me leve para Paris. Onde quer que eu vá, ei. Não se preocupe. Vai e sente-se. Ei. Certo, Maia, vem e vamos cantar uma música. Este não é o momento para Paris. Por favor. Já é demais agora. Ela não me dá espaço algum. Como posso me livrar disso? Eu ando mais rápido. Acima. Ouvir, venha, venha. Fique quieto, certo? Quieto. Agora, eu estava te contando um ponto. O número 3 é o quê? Fé. Fé. Sente-se. Continuamos. Você deve continuar uma persistência. Você vê, nós paramos. Nós paramos. Você sabe. Vou te contar uma coisa. Veja Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Olhe para isso. Continue em oração. Sim. Sim. Não importa o que aconteça, é seu dever. Lembre-se, Deus está falando com você. Continue em oração. Continue em oração. Não se esqueça disso. Continue em oração. Sim, continue em oração. Se você se torna um trabalhador, metade do trabalho de Deus é oração. Metade? Sim, metade. E eu me dedicarei ao ministério de formular orações. Metade do trabalho. Digamos que é um ano de trabalho. Isso significa que é um ano de oração. Metade disso é oração. É o mistério da obra. Sim. Continue em oração. Você ainda está em Tonga? Oração contínua para que o trabalho em Tonga seja orar. Porque Deus salvará os tongalês. Vocês se chamam tongalês? Tonganeses. Tonganeses. Deus salvará os tonganeses. Continue em oração. Continuar. Não vamos parar de fazer aquilo pelo qual oramos. Deus vai responder. Sim. Não sei pelo que você está rezando. Continue rezando. Continue perguntando. Alguns de vocês pararam de orar. Quer dizer, você rezou por tanto tempo. Você desistiu. Você decidiu parar. Hebreus 11, versículo 1. O que é? Vai e sente-se. Cante para mim. Eu não posso desistir agora. Eu não posso desistir agora. Ela continuou. Eu disse, falei, não, eu deveria comprar uma passagem para essa garota para Paris. Férias.
Eu não sei quando é férias. Eu não sei quando é época de férias. Quando são suas férias? Em agosto. Quando são as férias? Verão. As férias de verão, que geralmente vão de novembro a janeiro. Essas são suas férias longas. Sim. Pelo menos um mês está bom. Amém. Então você fará sua primeira visita a Paris este ano. Pela graça de Deus, Bispo Pregador de Novembro, estou colocando você no comando. E temos uma família inteira da igreja lá. Você vai e tira fotos na Torre Eiffel e viaja por Paris inteira e todas as coisas de lá. Você vai para Disney. Mundo Disney. É chamado de Disneylândia ou Disney World Disneylândia. Paris, Disneylândia. Você já foi à Disneylândia, não e à Torre Eiffel. Mas você viu isso em fotos. Y. E onde mais em Paris? Sim, é isso. Qual o nome dele? Versalhes. Sim, Versalhes. Muitas coisas em Paris e depois algumas compras. Vestidos bonitos para as meninas. Por que não? Por que não? Porque ela continua me perturbando. Porque eu não sei como posso passar para o ponto número 4. Tenho 10 pontos. Se não tomar cuidado, não chego ao ponto 4. Ah, sim. Então talvez um dos seus amigos vá com você, mas eu não sei como eles vão. Porque se é você quem eu estou comprando o ingresso, é você quem. Porque outra pessoa poderia ter se juntado a ela para vir e dizer que somos dois. Nós também queremos ir para Paris e tudo mais. Agora a mãe dela está aqui. Onde está a mãe dela? Ok. Sim. Lindo. Então ela vai levar. Vou ver suas belas e deslumbrantes fotos de Paris. Então você vai me deixar em paz agora mesmo? Por favor, que eu digo vamos tirar uma foto de Paris? Onde está exatamente o... Vai e sente-se. Novembro. As férias. Uau. Você sabe o que o Senhor está me dizendo? O que você fez por ela, eu farei por você. Foi o que o Espírito Santo me disse. O que você fez por ela, eu faria por você. Não sei você. Reze por você mesmo. Mas estou lhe contando o que Deus me disse. O que eu fiz por ela, Ele fará por mim. Sobre o que eu orei. E continuei orando e orei sobre isso. Ainda não vi a resposta. E Ele fará o que eu fiz por ela. Ele fará isso por mim. Eu não sei o que o Espírito Santo está dizendo para você, mas é isso que o Espírito Santo está dizendo para mim. O que eu fiz por ela, eu farei por você também. E é isso que Deus fará por você. Toda vez que você ora e clama por Ele, continua. E deixa eu te falar uma coisa. Não existe ser humano nesse mundo que não tenha coisas pelas quais está orando há muito tempo. Isso não existe. Não existe ninguém, inclusive eu, que não tenha coisas pelas quais está orando há muito tempo e que parece não ter resposta.
Eu posso te dar uma lista. Eu posso te dar uma lista de coisas, até coisas que perdi a esperança. Perdi a esperança de que isso vá mudar um dia, realmente. Sim, não há nada como um ser humano que não tem. Por causa de como o mundo é, não há nada como isso. Irmão, ele não tem as coisas pelas quais vem orando há muito tempo. Não há nada parecido. Ele tem, eu tenho, você tem. É por isso que eu disse em Colossenses 4 ver. 2. Continuar, porque é um sinal de que você é um homem de fé. Quando essa garota, sabe? Quando eu perguntei para ela, quando estávamos cantando, eu perguntei, você fala francês? Ela disse que não. Eu disse, você acredita? Eu posso dizer sim, eu acredito. Ela acredita que eu posso levá-la para Paris. Acredita, isso é verdade. Então nunca me ocorreu que eu deveria levá-la para Paris de verdade. Mas quando comecei a pregar, não me ocorreu. Até que pensei, Senhor, eu deveria comprar uma passagem para essa garota e levá-la para Paris. Veja, chegará um momento em que ocorrerá a Deus que já basta. Agora eu vou fazer o que o homem vem pedir. Eu farei isso por ele. Oh, sim. Então metade do trabalho é orar. Metade do trabalho de Deus é orar e continuar orando. Colossenses 4. Continuar em oração. Continue em oração. Continue em oração. Oh, sim. Sentem-se todos. Uau! É incrível. Agora, Hebreus 11, versículo 1. A fé é a substância das coisas. Esperança, porque oração é fé. Então, quando você louva, é a substância do que você espera receber, é isso. Agora, versículo 2. Eu vou te surpreender. Um choque espiritual diz assim, pela fé, os anciãos obtiveram um bom testemunho. Isso significa que sua oração persistente faz com que você tenha um bom testemunho. Seu testemunho no céu contar. Seu relatório está ficando melhor e mais preciso. Você está pronto para outro choque? Versículo 3. Pela fé entendemos que os poços foram preparados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas são feitas de coisas que aparecem, e não feitas de coisas que aparecem. Pela fé entendemos que o mundo foi criado. Então a construção do seu mundo acontece por meio da fé. Enquadramento. Todo mundo disse enquadrar ou criar seu mundo. Quantos querem criar um mundo bom para suas vidas? Você cria isso através da fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Então a fé realmente faz você moldar o seu próprio mundo assim pela palavra de Deus. E essa fé é oração. Rezar. Quanto mais você rezava, mais a menina falava comigo. Quando comecei a falar com ela, no começo eu não olhava para o rosto dela porque tinha vergonha. Fiquei envergonhado com o jeito que ela falava. Esse é o ponto. Comecei a levá-la a sério. Comecei a olhá-la olho no olho. Eu disse, você acredita que eu posso fazer o que você está falando? Você acha que é sério? E o mundo dela, você vê nas fotos. Você vê o DP dela. Será para Paris. Ela disse, eu estava lá. Você sabe disso. Vim para rezar. Por causa de um acampamento? Sim. Sim. Por causa de um acampamento. Um seminário de oração. É incrível. Seu mundo é moldado ao se levantar e levantar a mão.
Mataramandolabacaba. Você está moldando o seu mundo. Você está moldando o seu mundo. Você não está permitindo que sua riqueza seja moldada por outras forças, mas pela força do poder e da fé que vem através de suas orações. Que você se levante e ore ao Senhor. Você está pronto para outro choque? Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício muito mais excelente do que o prometido, demonstrando sua profunda devoção. Veja, a oração faz com que você esteja preparado. Sacrifício mais excelente porque a fé é oração. Veja, você pode transformar fé em oração. Pela oração, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Jesus disse que o Filho do Homem encontrará fé, não oração. Então ele está tentando te dizer que orar é ter fé. Quando você vê um homem orando por muito tempo, ele é um homem de fé. Esse é um homem de fé. Quando você não acredita em Deus, é por isso que você não ora. Você acredita no homem. É por isso que você liga para o homem e vai até ele. Você vê conexões e pessoas porque acredita nos homens. Mas quando tem fé, significa que ora. Quando você ora, significa que você tem fé. Então, pela oração, você oferece um sacrifício mais excelente. Deixa eu te contar uma coisa. Orar é um sacrifício mais excelente do que dinheiro. É mais difícil orar do que dar dinheiro. Pense nisso. Você acha que eu sou mais próximo de alguém porque essa pessoa me dá dinheiro? Eu sou mais próximo das pessoas que conversam comigo. Essas são as pessoas de quem eu sou próximo. Falo com quem fala, relaciono com quem se relaciona. É por isso que eu estava compartilhando com vocês sobre a falsa humildade. Porque eu tenho muita falsa humildade, gente. Mas as pessoas que falam, eu acabo falando e acabo ficando próximo delas. Assim, a fé fará oferecer um sacrifício mais excelente, testemunho de que é justo. Você será provado e considerado uma boa pessoa. Ó sim, pela oração, Abel ofereceu a Deus um sacrifício ainda mais excelente. Número 5, versículo 5. Lindo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. E foi o que não foi encontrado. Ele não foi encontrado porque Deus o havia trasladado. E antes de sua transladação, ele teve este testemunho de que agradou a Deus. Em outras palavras, ele tinha um testemunho de que orava. Ele estava em oração. Pela oração, Enoque foi trasladado. Tivemos um bispo que faleceu há poucas semanas. Ele sentiu. Ele estava completamente bem e sentiu uma muita dor repentina, um certo e forte desconforto. Ele disse, vamos ao hospital. Ao chegar no hospital, ele entrou no carro. Quando chegaram ao hospital, ele saiu. Trouxeram uma cadeira de rodas porque talvez fosse protocolo. Ele entrou. Quando entraram no hospital, ele levantou e andando à cama sozinho. Enfermeira, vendo? Você está vendo isso? Ele não foi encontrado porque Deus o trasladou. Quando ele estava deitado na cama, a enfermeira começou a fazer algumas perguntas sobre dinheiro. E ele falou para a enfermeira. Ele deu uma bronca na enfermeira. Não foi forte. Mas ele falou para ela se concentrar no trabalho. Não é o momento de perguntar sobre dinheiro, seguro. O filho me contou, e ele fechou os olhos e dormiu. Ele se foi, sem dor. Nem sequer pensou na morte. Num momento ele estava, no outro não estava mais.
Olha, estou te falando. Ele começou a falar em línguas. Depois começou a dormir. Ele não estava mais neste mundo. Quando ouvi o testemunho, eu disse: esse é o Enoque. É isso. Ele estava orando e se foi. Pela oração, Enoque foi trasladado. Ele foi. Ele não estava mais neste mundo. Ele nem sequer se despediu. Ele nem disse algo tipo, sabe, não se preocupem, ou eu sei que estou morrendo, ou talvez, se eu morrer. Não teve nada disso. Ele só falou para os enfermeiros: não sejam bobos. Não sejam Não sei o que ele disse, mas foquem no seu caminho. Ele se foi e não estava mais neste mundo. Você pode fazer o que quiser. É selvagem ou não é selvagem? Não sei por que você fica tão quieto comigo. Acho que vou para a China pregar para eles agora. Estou indo para a China. Ei, então reze para que você seja traduzido. A oração é algo muito poderoso. Isso é. Você está caminhando sobre uma nuvem de fé quando é um homem de oração. Quando você vê um homem que não reza, você está olhando para um homem que não pode fazer a obra de Deus. Porque é como uma pessoa que está fazendo uma prova. Seção 1 e seção 2. E como diz a seção 1, não posso fazer a seção 1. Eu não posso, só consigo fazer a seção 2. Por favor, você terminou. E o último verso, verso 6. Pela fé. Versículo 6. Sem fé é impossível ter paz. Então, sem oração não é possível agradar a Deus. Sem fé é impossível. O que significa que sem oração é impossível agradar a Deus? Então, aqueles que pensam: o que estou fazendo certo? Estou pensando certo ou errado? Você está pensando errado quando não consegue orar. Estou pensando certo ou errado? Você está pensando errado quando não consegue orar. A partir de hoje, você vai se levantar e orar. Levante-se e ore. Amém. Levante-se e ore com fé e devoção. Levante-se e ore com sinceridade em seus corações e busquem a sua presença. Todos fiquem de pé. Levantem as mãos com grande expectativa e peçam e clamem ao Senhor poderosamente para tocar suas vidas com um coração aberto e humilde, para que Ele possa abençoá-las e transformá-las com toda a sua alma. Você pode se sentar. A oração é uma oportunidade de agradar intensamente a Deus. Dormir. Esse é o ponto número 4. A oração é uma oportunidade de agradar intensamente a Deus. Amém. Lindo. É esta uma oportunidade de agradar muito intensamente a Deus. Realmente, verdadeiramente. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Retire sua oferta. Faremos uma pausa de alguns minutos e iremos para a última sessão de hoje. Eu não quero. Se você sair, vai se atrasar para voltar. Então, não vamos a lugar nenhum. Vamos apenas fazer uma pausa aqui e depois voltamos para a última sessão. Amém. Então, não vamos a lugar nenhum. Mas quantos vão orar? Mais do que nunca. Amém. Veja, orar é algo incrível, mas na verdade é só metade do trabalho. E se você não orar, esqueça a sua conexão com Deus. Ela se foi. Não há conexão. Você pode ser chamado de pastor, reverendo bispo, seja lá o que for. Se você não orar, você perderá sua conexão com Deus. Sim. Você perdeu o quê? Conexão com Deus. Amém.